Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar aqui revisitando para vocês a questão da avaliação da prova Brasil, que vocês tiveram mais dificuldade aí no sétimo ano de Geografia, e para vocês principalmente que não puderam estar com a gente aqui no dia de hoje, a gente está trazendo aqui virtualmente também essa aula para vocês. Bom, a primeira coisa que a gente vai trabalhar é a questão do início da avaliação, que ela traz dois mapas para que a gente fizesse uma análise. Então a gente já viu como que funciona um mapa temático, né? Ele possui o tema, possui figuras, possui cores, e quanto mais intensidade da cor, maior é aquela quantidade, quanto maior é o tamanho da figura, maior é a quantidade. E do lado ali, para ajudar você a identificar as regiões, e até isso teve, né, como ajuda, um auxílio muito positivo, mostrando aí onde ficam cada uma dessas regiões para vocês poderem grifar, colocar, né, assinalar a alternativa correta. Então a gente tem aqui a expectativa de vida ao nascer e nós temos aqui a proporção de pessoas com 60 anos ou mais. Então o que a gente deveria fazer? Observar a expectativa de vida. Então a gente consegue observar que nessa região aqui, ó, do sul, olha, do sul, nós temos aqui um estado que possui maior quantidade de pessoas com expectativa de vida ao nascer. Então, é um número mais elevado. E também é um dos que apresenta também um tamanho consideravelmente grande do expectativa de longura, né, de longevidade, ou seja, que consegue viver mais do que 60 anos. Então eles também estão aqui destacados mais do que nas outras regiões. Ele tem dois destaques. Então a gente já concluiu que ali na região sul, né, a gente tem Santa Catarina, essa situação de um estado dentro do sul que possui maior quantidade de expectativa de vida ao nascer e maior expectativa de proporção de viver 60 anos ou mais. Então, lá na região sul, a gente já consegue concluir isso observando o mapa que nos traz essa informação com o mapa que nos indica qual é a região, caso a gente ainda tenha alguma dificuldade de localizar as grandes regiões do Brasil. Bom, no próximo mapa é outro mapa, e a gente sabe que na geografia a gente tem vários mapas que a gente faz esse tipo de análise, e a gente consegue ver o tema, é o mapa temático, Brasil e Economia. Eles nos apresentam num quadradinho preto o núcleo que compõe aí o centro econômico do Brasil. A bolinha significam as capitais. Aqui representa a megalópolis. Daqui a pouco a gente vai falar o que é essa megalópole, que talvez tenha confundido algumas das pessoas. Aqui, nessa corzinha mais clara, áreas de industrialização e urbanização. Áreas verdes escuras são áreas de agropecuária. Temos o verdinho claro aqui, que é áreas de técnicas e agropecuária e de forma tradicional. Temos aqui outra corzinha bem clarinha que representam áreas pouco povoadas, ou seja, não tem tanta alteração, já que são pouco povoadas, elas não tem muita modificação da natureza. Aqui nesse rosa a gente tem áreas pouco povoadas, com economia estagnada, ou seja, ela não avança, ela não melhora, ela fica daquele jeito. E as flechas, as setas, indicando a expansão de fronteiras agrícolas. Então a gente consegue observar o que a gente tem que fazer. Vimos as informações, não temos que ter preguiça de pensar, de analisar, não é eu vou lá procurar a resposta. Não, eu preciso analisar o que o mapa está me apresentando e qual é a principal etapa do mapa. É a economia. Então eu não vou me concentrar em megalópolis, eu não vou me concentrar em núcleos do centro econômico apenas, né? Então já tiro megalópolis dali. Já tira a questão de ser povoado ou não. O que eu vou observar? Eu vou observar a parte econômica, ou seja, onde elas estão saindo essas flechas. Que você tem várias flechas, é o que mais vai nos chamar a atenção. Então a gente consegue ver várias flechas aqui vindo para a região do Amazonas. E nós temos também outras que estão vindo para a região aqui entre o norte e o nordeste.
certo? Então, na hora da prova, ele nos traz essas informações. E o que ele coloca? Ele não coloca sobre a questão dessa expansão, né? Como ela avança. E a gente consegue observar entre as respostas que a que se encaixa mais é a questão que elas se vão para a Amazônia, ou seja, onde tem a Amazônia, temos o bioma amazônico, como está na pergunta. Então, bate essa informação. Realmente, eles acertam, se concentram parte delas no bioma amazônico, que é o que se encaixa na nossa resposta. E outros se encaixam, como eu falei, ali na região entre Norte e Nordeste, que está onde temos ali a região do Cerrado, que também está nas nossas respostas. Então ela acaba se encaixando e acaba encontrando a sua resposta correta. Porque a gente está fazendo esse apanhado da revisão para a gente refazer a prova de novo com esse outro olhar, com esse entendimento. E aí a gente faz a correção das respostas. Bom, ali ele citou Megalópolis, então só para a gente entender, Megalópolis é uma região densamente povoada, constituída de uma grande metrópole ou de diversas cidades sem zonas rurais a intermediá-las, ou seja, dentro dessa região você não tem nenhuma zona rural, né? Então, são grandes cidades que acabaram se aproximando. Aqui tem uma cidade, aqui já começou outra, uma cidade grande, e não tem entre elas uma separação de zona rural. Então essa junção de metrópoles, de grandes cidades, cidades conglomeradas de pessoas, cidades povoadas, cidades que não possuem interferência de zona rural entre elas, e elas acabam se encontrando, né? A gente chama isso de megalópolis, porque não há uma separação entre essas metrópoles de nenhuma zona rural. Então, não tinha nada a ver com o que a gente estava ali citando, já que parte da economia brasileira que estava mostrando no mapa aqui indicava outra situação. Bom, vamos para o próximo. Então, aqui só para a gente entender, regiões metropolitanas são zonas urbanas que possuem elevada densidade populacional, ou seja, é muito povoado, tem muita gente, cidades grandes, né? Então, ela acaba sendo aí destacada na questão da prova. Bom, aqui é para a gente analisar, para a gente conseguir responder outras questões, porque ela se concentra bastante em biomas, que faz parte do conteúdo, mas que a gente está se aprofundando em domínios morfoclimáticos. Mas é um assunto que a gente viu no ano passado. Então, aí a gente tem uma espécie de biomas. Então a gente consegue observar regiões montanhosas, árvores razoavelmente grandes. Então essa característica é da Mata Atlântica, principalmente fácil de identificar por causa desses morros grandes e a vegetação muito próxima uma da outra. Tá? Então isso é um bioma amazônico. Esse próximo bioma que a gente está vendo, que vocês veem que são árvores não tão grandes, espaçadas, ou seja, separadas, não estão uma próxima da outra, e um campo, né? Essa ideia de campo e essas árvores separadas caracterizam para a gente o que nós chamamos de pampa. Fica lá somente no Rio Grande do Sul. Aqui a gente já vê árvores, um pouco mais quantidade de árvores, também não tão grandes, mas um pouco mais próximas do que o campo, com gramíneas, ou seja, essa vegetação um pouquinho mais alta do que a gente viu lá no Pampa, e essa é a região que nós chamamos de Cerrado. Esse próximo, que a gente vê essa curvatura do rio e árvores muito próximas, são árvores muito grandes, você não consegue, você não vê regiões montanhosas e você também não vê gramíneas, né, essas pequenas plantas que crescem. Então, esse é o Amazonas. Então, o que separa o Amazonas do que a gente viu lá anteriormente no primeiro, que era a Mata Atlântica? A Mata Atlântica é uma região montanhosa. Já quando a gente fala do bioma do bioma amazônico, a gente já encontra dentro dele essas árvores mais juntas, mais próximas, até bem maiores, mas de forma plana, de forma terrestre, né? Com passagem ali até dessa curvatura de rio. Essa é uma vegetação, vê que é uma vegetação espinhosa, uma vegetação que dá uma impressão de secura. Se você vê ali, depois dela, a gente vê várias partes que mostram pra gente que é um lugar mais seco, né? Que não tem tanta água. Então é uma característica das plantações da caatinga lá do Nordeste.
Essa é muito fácil também de se identificar, que vai mostrar um bioma aquático, vai se concentrar nessa parte aquática, molhada, com plantas pequenas, mas ali em torno da água, que sobrevivem a partir dessa água, que é o que nós chamamos de Pantanal. Bom, também cita em uma das questões que fala dessas questões dos biomas, que é para vocês identificarem qual é o bioma, ele fala do rio intermitente. Rio intermitente são rios que só aparecem durante as chuvas, durante as cheias. Então, naquele espaço, quando chove bastante, na época que chove bastante, o rio aparece. Quando passa o período de secura, esse rio desaparece. Então, esse é o chamado de rio intermitente, né? Ele também cita a palavra convergência, que é a condição do que caminha para o mesmo ponto objetivo. Tá, mas o que é convergência que fala que vai no mesmo ponto, que se encontra, tem a ver? Porque ele fala das placas tectônicas em uma das perguntas, que óbvio que não se encaixa, mas para a gente entender, para a gente poder entender que a gente teria que tirar essa questão de lá, é a questão das placas tectônicas, né? Dentro da superfície terrestre ali, você tem entre elas, na sua parte de baixo da superfície, você tem essas placas tectônicas, são esses blocos da crosta terrestre que a gente consegue ver aqui, ó, nas setas. Isso são placas tectônicas. Há placas tectônicas divergentes, ou seja, que elas não se juntam, elas não se combatem. Temos a placa transformante, que elas se movimentam, mas também sem se tocar, elas se movimentam. Ali elas ficam já mais paradas, então elas não se chocam, essas se movimentam de forma paralela. E nós temos as placas convergentes, que é aquelas que se chocam, né, que causa aquilo que a gente conhece como terremoto. Bom, no próximo que a gente está vendo aqui é a questão da análise da evolução de São Paulo. Então a gente consegue ver alguns limites. Lembra que a gente falou de limites, fronteiras e territórios? Aqui ele mostra a questão do território de São Paulo, então a gente sabe que nós não vamos falar de fronteira, né? Basta a gente entender se a gente vai falar de limites ou se a gente vai falar de divisas. Mas estamos falando dos estados? Não. Então a gente está falando apenas do estado de São Paulo. Então a gente também pega apenas essa parte que fala da divisa, dos limites entre cidades. Então a gente vê várias quantidades crescendo. Mas, se vocês verem, o mapa está assim, muito dividido. Não há tantas cidades para essa forma de divisória. Então, pela quantidade e pela eliminação, que ele fala que poderia ser bairros, cidades, mesorregiões, micro-regiões. A gente não falou de mesos, a gente não falou de micros, então a gente já poderia tirar essas e a gente vai entender o que são essas meso e micro-regiões. Então nos restaria bairros e cidades. Como elas são muito próximas, e a gente está falando de São Paulo, a gente estaria ali como bairros. Então a gente vai fazendo pelo sistema de eliminação. Então essas regiões menores que a gente cria são a partir de uma organização espacial em comum e específica, mas de forma menor, que não se encaixa naquilo que a gente estava vendo ali, porque não mostrou esses critérios, né? Então não seriam essas respostas. Aqui a gente já viu a questão do clima semiárido no sertão. Primeiro, a gente está falando de um lugar específico. No sertão, qual é o bioma que a gente trabalha? A Caatinga, certo? Então, se a gente está falando da Caatinga, que é o lugar mais seco, que tipo de clima é esse? É um clima. O que seria um clima semiárido, então? A gente entende que o clima semiárido é um clima mais escasso de chuva, não tem tanta chuva. E é o que a gente consegue observar aqui, que os períodos de chuva não são tão altos assim, e boa parte deles são sem chuva praticamente, ou um mínimo de chuvas. Então, é a análise que a gente faz para a gente entender que o clima semiárido, que representa a Caatinga, é um clima mais seco. Essa se encaixa naquilo que nós falamos em aula, que eram as regiões geoeconômicas. As regiões geoeconômicas foram separadas em grandes três: complexo da Amazônia, complexo Nordeste e complexo Centro-Sul. Então, a resposta seria muito simples de você entender que se a gente está falando de regiões geoeconômicas, a gente está falando de uma economia socioeconômica, né? Ele tem a ver com a economia. Então, você
conseguiria identificar isso na resposta que falava, só tinha uma falando dessa questão de separação por economia, né, socioeconômica. Bom, aqui a gente tem um texto que fala que a indústria do Brasil concentrou-se no Sudeste. Nesta região, as maiores concentrações de indústria estão situadas no estado de São Paulo, que abriga 40% da produção da indústria. A organização industrial da cidade de São Paulo espalhou-se pela área metropolitana e ao redor das grandes rodovias que cortam o estado. Ao longo da rodovia Presidente Dutra, na região do Vale do Paraíba, se estende de São Paulo ao Rio de Janeiro. Formou-se a maior concentração de indústrias do país. Desse trecho, destaca-se que a cidade de São José do Campo é uma das principais polos tecnológicos do Brasil. Então, o que o texto está falando? O texto está falando para mim sobre a indústria do Brasil. Certo? Como é que funciona essa organização? É isso que o texto está me informando. Então a gente precisa primeiro identificar sobre o que é a ideia principal do texto, o que, é que ele está querendo me informar. Bom, aí a gente já vem aqui para um mapa que ele mostra aqui predominantemente indústria, que é essa parte em azul, relativo a equilíbrio setorial, predominante agrícola, que é a parte onde tem agrícola, que não nos interessa nesse momento, porque a gente está falando apenas da questão industrial. A gente vê a questão de indústrias e vários eixos. Vê que esses eixos são nomes de rodovias. Então, a gente consegue entender que indústrias tem a ver com a questão das rodovias. E aí a gente encontraria que o transporte é muito importante para a industrialização. E assim a gente encontra a nossa resposta correta. No próximo é uma análise espacial da evolução. O que a gente consegue perceber da evolução, da que transformação que a gente está conseguindo ver em Florianópolis. Então a gente vê isso daqui são o que a gente traduz como casas, moradias. Vê que aqui é bem pouco e aqui a área verde sempre representando a natureza. A gente vê aqui que de 1919 a 2019 aumentou. Em outra parte da região de Florianópolis, que é a cidade de Itaperá, também teve uma evolução. Os ingleses, aqui também outra evolução. O Rio Vermelho, mais construções. Aqui mesma situação, o número de construções aumenta. E aqui em Tacorumbi, a mesma coisa. Então o que a gente consegue chegar é que a gente tem um crescimento da área urbana, né? Ou seja, o crescimento das cidades. E por último, encerrando aqui aquela análise que talvez de todas as perguntas eram a mais simples, em que eles colocam para a gente, que é para analisar o gráfico. E a gente vê que ele fala de transportes e que a grande quantidade de transportes é rodoviário, ou seja, é por automóveis, por carros, caminhões. A gente tem um menorzinho aqui, que seria o amarelo, que é o hidroviário, que seriam embarcações. E aí na prova ele pergunta qual seria o meio de transporte mais utilizado segundo o gráfico de 2010, que é óbvio rodoviário, rodovia, ou seja, carros, caminhões ou, de modo geral, os automóveis. Então essa análise que a gente teria que fazer e que a gente vai implementar novamente e rever essa prova com esse olhar de tirar aquelas informações, como é que eu olho o mapa, como é que eu olho o gráfico, o que são essas palavras que eu desconheci, e a gente criou esses mecanismos aqui no PowerPoint para que a gente consiga entender melhor o significado dessas palavras.